Muitos investidores ficam de olho no que grandes gurus estão fazendo, seja para copiar, o que nós sempre recomendamos, que não é recomendável, inclusive, porque o patrimônio e o risco que um grande guru pode correr provavelmente é muito diferente do que você pode fazer, ou então seja para tentar entender quais são os movimentos que eles estão fazendo para tentar aliar com algum tipo de perspectiva para o mercado e também para alguns setores da economia. Então, basicamente, pensando nessa segunda hipótese, hoje eu quero trazer para vocês uma atualização do portfólio da Berkshire Hathaway, que é a empresa de Warren Buffett, Charlie Munger, e que sim tem servido como exemplo ao longo dos últimos anos, como consistência e principalmente para quem é buy and hold, do quão importante é pensar no longo prazo e, claro, pensar em comprar empresas a preços interessantes, pensando então nesse longo prazo. Então, eu quero trazer para vocês, gente, essa atualização, mas cabe ressaltar que, assim como aqui no Brasil, que muitas vezes os fundos, eles têm aquele delay de 3 meses entre divulgar o portfólio e que muitas vezes o que eles divulgam hoje já tá com essa defasagem de 3 meses, o mesmo acontece lá. Então, o último report, o último relatório da Berkshire do terceiro trimestre de 2022, é isso que nós temos. O do quarto trimestre deve sair agora no início de fevereiro, e aí sim nós teremos uma carteira muito mais atualizada, mas basicamente é com base nesse report que eu quero trazer para vocês, então, essas posições, o que eles compraram, o que eles venderam e também, claro, quais são as 3 ações que a maior parte dos analistas estão olhando para a carteira da Berkshire e entendendo como talvez as mais promissoras para 2023. E sim, nós estamos falando de apenas um ano, esse não é o foco é sempre longo prazo, mas eu quero trazer essa análise para vocês, até mesmo para entender as perspectivas para alguns setores e para algumas empresas também, beleza? Bom, antes da gente começar, eu já quero fazer o convite para você que é novo aqui para se inscrever aqui no canal. Eu faço convite para todos deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e depois ao final vocês podem me contar aqui embaixo se vocês têm alguma empresa que a Berkshire também investe. Bom, pessoal, eu quero começar então trazendo para vocês uma atualização do portfólio em linhas gerais da Berkshire. Hoje eles têm uma carteira que vale aproximadamente ali 296 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 1,7 trilhão de reais na cotação do dólar de hoje, que eu tô gravando para vocês, e tudo isso está distribuído em aproximadamente 49 empresas. E talvez alguns pensem, poxa, 49 empresas, mas não era o próprio Buffett que dizia que a diversificação, ela servia apenas para quem não sabia o que estava fazendo? Bom, temos que considerar o tamanho do patrimônio, né, gente? Eu conheço gente que tem um patrimônio que não chega nem perto do que é o patrimônio do Buffett ou até mesmo da Berkshire e que tem mais ou menos esse tanto de empresa. E eu vou mostrar para vocês também as principais posições, vocês vão ver que existem algumas concentrações até um pouco maiores ali em praticamente 5 empresas e o restante está tudo muito diluído entre 0 ponto alguma coisa e 4%, por exemplo. Mas já quero trazer essas empresas para vocês entenderem um pouco melhor essa questão dessa diversificação, entre aspas, da Berkshire, né? Então, a maior posição acaba ficando com a Apple, mais de 41%, Bank of America com mais de 10%, Chevron com mais de 8%, Coca-Cola com mais de 7% e American Express com quase 7%. Essas são as 5 maiores posições e como vocês podem ver, as demais elas já começam a ficar um pouco mais diluídas, e aí quando vocês abrem aquela carteira da Berkshire, vocês vão ver que tem várias que tem 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, como por exemplo é o caso do Nubank, é o caso da Stone e por aí vai. E basicamente, gente, existiram algumas movimentações ao longo de 2022 e que cabe nós ficarmos de olho para tentar entender o que eles estão enxergando nesse momento de mercado. Então vamos lá, existiram algumas posições que foram vendidas, tá? E aí a primeira delas que eu quero trazer para vocês foi a Star Capital. E a Star Capital, ela é uma empresa de real estate, né? Então dos REITs. E eles basicamente venderam 100% da posição no terceiro trimestre de 2022. Tudo isso aconteceu também depois, né, que a História ela anunciou em setembro que seria vendida então para Blue Oak Capital, e aí eles teriam então um prêmio inclusive em cima dessa venda de quase 20% sobre as ações. Essa era uma posição que o Buffett ele começou a montar lá em 2017, ela estava valendo ali mais ou menos os seus 26 dólares, e aí quando eles anunciaram essa venda, eles anunciaram que iriam pagar mais de 32 dólares por ação. E aí eles terminaram então essa posição dentro da carteira deles, e eu acho que também tem até mesmo muito a ver
com o que o próprio Buffett fala e acredita. Tem uma matéria que eu tava lendo, inclusive, esses dias, e eu compartilhei lá no grupo dos meus alunos, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela, que o Buffett, ele diz que real estates, eles talvez não são os investimentos mais interessantes a serem feitos, e que sim, ele tem uma preferência muito grande por investir em empresas, porque ele acredita que empresas por si só, apesar de real estate lá serem muito mais parecidos com empresas, não são como os fundos imobiliários aqui, mas ele enxerga que empresas, em linhas gerais, elas têm muito mais potencial de retorno e de crescimento, e que isso também pode se dar por conta do mercado de REITs, e que nesse ponto até é muito parecido com o mercado de FIIs aqui, apesar de serem categorias que têm as suas diferenças, mas são mercados que eles são muito mais eficientes, que dificilmente tem tantas distorções como o mercado de estoques de empresas, ao ponto de ele conseguir excelentes oportunidades pagando muito barato em alguns REITs, pensando nesse retorno lá na frente. Então, ele basicamente se desfez dessa posição da história que eu tô trazendo para vocês. E aí é claro que ele também se desfez não, na verdade ele diminuiu a posição nessas outras empresas que vocês estão vendo aqui, né? Então, US Bank, Bank of New York Mellon, Activision Blizzard e por aí vai. E ele também, além de ter diminuído algumas posições e vendido completamente outras, como eu trouxe para vocês, ele também acabou comprando algumas empresas e aumentando a posição em outras. E aí aqui eu tô falando de uma posição nova, não pensando somente no terceiro trimestre de 2022, mas pensando ali nesse último ano como um todo. E aí, algumas empresas que acabaram entrando para o portfólio da Berkshire foi a Taiwan Semiconductor, que é de semicondutores, e nós vimos o quão difícil foi esse mercado desde 2020, na verdade, por conta da pandemia, né? Que no final das contas nós tivemos uma alta demanda e uma falta, né? Uma quebra na cadeia produtiva. E aí, por conta disso, nós vimos atrasos em videogames, coisas de computador, carros, tudo isso pela falta desses semicondutores. Então ele fez esse investimento, investiu mais de 60 milhões de dólares nela, e essa é uma posição relativamente nova na carteira dele. Outra posição é a Louisiana Pacific, que ela é de material de construção, e tem a Jefferies Financial Group, que é um banco de investimento. E aí essas demais empresas que vocês estão vendo são empresas que ele aumentou a sua posição, né? Então, como vocês podem ver, parece que ele segue acreditando muito nas empresas de petróleo. E até por isso, então, né, gente, que aí sem mais delongas, eu já quero trazer para vocês as 3 empresas que muitos estão realmente de olho, como talvez as mais promissoras dentro da carteira do Buffett, que inclusive acaba entrando uma dessas de petróleo. Mas eu quero começar trazendo, na verdade, para vocês o Bank of America. Bank of America, ele tem sido muito cogitado para 2023 por estar justamente nessa área financeira. Não é novidade que bancos, empresas de petróleo, tudo isso sempre esteve dentro do gosto do Buffett. Então, Bank of America também, inclusive, é uma posição antiga dele. Bank of America, somente nesses últimos 12 meses, já se desvalorizou mais de 21%, quase 22%. E muitos enxergam como sendo talvez uma ação promissora para 2023, pensando justamente nessa alta nas taxas de juros. Então, não é somente aqui no Brasil que nós vemos juros subir, na verdade o mundo inteiro tá assim. E os Estados Unidos talvez ficando com uma taxa de juros entre 4,5%, 5% ou até mais do que isso, como muitos estão esperando. Tudo isso pode trazer uma rentabilidade maior para os bancos. Por quê? Quando nós temos uma taxa de juros maior, eles conseguem spreadar melhor os seus produtos. Eles conseguem fazer empréstimos, linhas de crédito a uma taxa de juros mais alta, e aí aquele dinheiro que ele capta, muitas vezes ele capta, óbvio, com juros um pouco mais alto, mas com uma diferença maior para aquilo que ele empresta. Então, basicamente, eles enxergam que os bancos, nesse momento, lá nos Estados Unidos, eles podem se favorecer, e dentro da carteira do Buffett, então, o Bank of America. Bom, saindo de Bank of America, vamos para a empresa de petróleo. E aí, eu quero trazer a Chevron para vocês. A Chevron foi uma das empresas que mais subiram dentro da carteira da Berkshire em 2022. Nesses últimos 12 meses, ela subiu mais de 54%, quase 55%, e muito por conta daquela alta no petróleo que nós vimos, principalmente no primeiro semestre de 2022, que trouxe uma
alta lucratividade para essas empresas. Sim, é bem verdade que nessas últimas semanas, nesses últimos meses, na verdade, o petróleo até deu uma recuada, mas ainda assim, nos preços que o barril de petróleo ainda negocia, basicamente continua sendo muito favorável para as empresas de petróleo. Nós vimos o quanto isso também foi favorável para a Petrobras aqui no Brasil, para a Chevron também foi. Aqui nós vimos como isso incrementou os dividendos da Petrobras, e essa é a visão de muitos para a Chevron lá também. Ela já está com um histórico de pagadora de dividendos, hoje ela paga dividendos aproximadamente em 3,2%, o que para nós aqui no Brasil pode parecer pouco, mas para eles que historicamente não têm taxas de juros tão altas, isso é sim muito interessante pensando em dividendos. E apesar de Buffett não ser tão apegado a essa questão de dividendos, porque ele sempre diz o quão importante é as empresas investirem esse dinheiro nelas mesmas para continuar crescendo, mas ainda assim muitos acabam olhando como ainda sendo uma oportunidade, porque esse ano essas empresas devem continuar se favorecendo dado todo o cenário que se desenha. Apesar de muitos estarem falando em uma possível recessão, nós temos um afrouxamento, na verdade, das políticas Covid-0 na China, e aí tudo isso pode movimentar de um lado, apesar de um outro lado estar desacelerando. Nós tivemos inclusive também a divulgação, né, da questão do desemprego nos Estados Unidos, que chegou em 13,5%. Então, tudo isso mostra que eles ainda têm aí as pessoas com renda, consumindo. Então, tudo isso talvez pode favorecer algumas empresas. Então, basicamente, Chevron é uma delas, também pensando nessa questão dos dividendos. E por último, mas não menos importante, aí nós vamos trazer uma das maiores posições da Berkshire, que é justamente a Apple. A Apple, ela caiu mais de 27%, quase 28% nesses últimos 12 meses, e é uma empresa de tecnologia que está no varejo e que muitos talvez, enfim, não enxerguem o potencial que a Apple tem, talvez por não entender o sentimento de comunidade, vamos dizer assim, que ela acabou gerando nos seus consumidores. E o porquê que eu trago isso? Porque a análise que se faz em cima de Apple, pelo menos para esse ano de 2023, é que nós ainda devemos ver uma inflação relativamente alta e acima da meta lá nos Estados Unidos, e que por mais que isso esteja encarecendo os insumos e a produção da Apple, eles conseguem facilmente repassar isso nos preços finais e fazer os reajustes necessários, porque existe uma fatia de consumidores que eles querem pertencer a esse clã, vamos dizer assim, da maçãzinha, e que eles não se importam em pagar mais caro nos produtos porque eles enxergam um valor diferente do que talvez outras pessoas que não fazem questão. Então, a Apple, ela se desvalorizou bastante nesses últimos 12 meses. Muitos já colocam isso, inclusive, como um ponto interessante para se ficar de olho. Não quero dizer que não possa piorar antes de melhorar, né, gente? Mas eles enxergam que essas últimas quedas, talvez essa facilidade de ela conseguir repassar esses custos inflacionários no seu preço final, pode acabar fazendo com que ela se desenvolva nesse ano, mas eu acho que o ponto para ela talvez esteja muito mais realmente no longo prazo. Ela já se valorizou bastante, óbvio, nesses últimos anos, né? Mas principalmente quando em algum momento, e nós não sabemos se será no final de 2023 ou em 2024, quando o Banco Central dos Estados Unidos, quando o Fed, ele decidir talvez começar a reduzir as taxas de juros. E aí, isso pode ser uma sinalização muito boa para as empresas de tecnologia, até mesmo para o mercado acionário, para o mercado de renda variável lá dos Estados Unidos, e que muitas vezes essas empresas que acabaram se desvalorizando bastante podem acabar voltando a surfar uma onda de alta. Então, basicamente, gente, são essas as três empresas que muitos estão de olho dentro do portfólio da Berkshire. Eu queria trazer para vocês, então, essa análise e o que boa parte do mercado está enxergando, porque talvez vocês consigam enxergar um pouco de perspectiva para algumas dessas empresas, desses setores que podem se aplicar para outras empresas que vocês têm do mesmo setor na carteira de vocês. Então, basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.